Merci pour être likolo na mabele et simbami epai na yo. Yesu Kristo yo zali nzambe oyo abandaka pe asukisaka, oyo afungolaka pe oyo akangaka. Eloko moko te ekoki kosalama sanke yo oyeba pe opermettre yango. Yango olobi na makomi na yo ete ya solo arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Oh Yesu Kristo zali nzambe. Tala ndenge obandaki na biso ane oyo nkolo. Yesu Masia omemi biso lelo ezali mokolo ya mine ya suka pona 2023. Ya solo makomine ezoloba na ngai ete malamu kutu suka ya likambo pe ke ebandeli. Yesu Kristo nazala kondima ete na mayanga ni ya lelo ya mokolo mine oyo yawe ndenge toyeza ndenge tokobimela te loboko no ya nguya ndenge tosili koyemba awa tata ya solo molimo santo ozali nzambe tika loboko na yo emonisama ya solo mikakatano nyonso toye nango nyonso oyo tokoti na yango ya solo tokobima na yango te po yo ozali nzambe nzambe oyo azali solo yango natiki na sa loboko na yo mosali na yo oyo bongisi po asimba libota na yo na pokwa oyo Yesu Masia ya solo tika molimo santo na yo aleka na kotondisa makati na ye ndenge makomune ezoloba ete ya solo c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part ya solo tika molimo santo kaka yo moko oleka na ko se manifester na mosali na yo pour afin que oya koloba ezala oyo ezali ainsi dit l'Éternel tika ete molimo santo oleka na kotia oyo esi kozala bongo communion moko parfaite na interprète po yo zali nzambe malamu afin que o nyonso ya koloba interpréter na facilité à interpréter yango puisque tu es Dieu. Oh Yesu Kristo merci. Na zinguya ya kobebisa nguya nyonso mabe oyo koyi komima biso na ba interférence ekoyi komima biso na distraction naza ko déclarer kobenga na ke mosika bisika bikauka au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tika oyo ezali makila mayo et protéger biso e bandeli pe suka po yo zali nzambe malamu na kombo no Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Amém. Aplaudimos fortemente para o Senhor. Amém. Se nosso quadro está muito longe, se vamos partilhar no livro de Mateus. Tukutanga mukanda Mache. Mateus capítulo 18. Mache chapitre 18. No versículo 20. Verset 20. Mas em casa vai ler até 35. Nanda kutanga ti 35. Nós aqui vamos se interessar vamos só ler até 23. Tukutanga ti na 23. De 20 a 23. Na 20 23. Na capítulo 18. Na chapitre 18. Sim, irmão Mukonda vai ler. Leia a palavra do Senhor, Mateus capítulo 18, versículo 20 a 23. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou e o meio deles. Então Pedro aproximou-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Palavra do Senhor. Vamos bater palma para o Senhor. Bete uma boca com isso. Aqui é o Jesus que está falando. Awa Yesu Masia mtazozoba. E eu estava junto com seus discípulos. Azake longo na ba disciplina naye. E a exortar eles. Abanaye kote bango. Depois, après, segundo a Bíblia diz assim, c'est le Bible Bible que um apóstolo aproximou-se ao Senhor. Apóstolo moga pusa ni bosanda. Era Pedro. Azake Petelo. Aproximou o Senhor. Apusa ni pembena Yesu. Dizendo: Aí Senhor, Yesu. Depois de escutar, après koyoka. Porque Jesus falava sobre a oração. O Yesu analoba selon
Prière. Como que podemos ter a vitória na oração? Lolenge nini tokozwa elonga na Como que prière. podemos ter a resposta nas orações que Nem nós tokozwa dizemos ao Senhor? tokozwa réponse pa ekolo. Assim que depois de escutar isso, Boye nde akoyoka boye. o apóstolo Paulo aproximou do Senhor Apotre Paul apusani pa a Yesu. perguntar-lhe: Atuna ye. Senhor, Yes. mestre, Maître, será que eu posso perdoar est-ce que nakoki kolimbisa 7 vezes? 7 fois? Até 7 vezes. 7 fois. Quando que podemos perdoar? Si kino tokoki kolimbisa. Aleluia. Amen. Quantas vezes que podemos perdoar? Será que 7 vezes? Quanto que podemos perdoar? Será que 7 vezes? Combien de fois tokoki kosenga tokoki kolimbisa? Est-ce que 7 fois? Você não diz, Paul alobi, ô Pedro, oh Pierre, não é, eu te digo, não é 7 vezes, ngai alobi no eza 7 fois te, mas 70 vezes 7. mais eza 70 fois 7. 70 vezes 7. 70 fois 7. Eu te digo assim. Ngai nalobi na yo boye. Depois ele desceu. Après eyaki Para explicar bem esse perdão, mpona koexplike malamu bolimbisi ele oyo, deu parábola de duas pessoas. Deu parábola apesi lisese de duas pessoas. ya 2 personnes. Olha, Tala, havia certo homem, ezalaki na moto moko tinha problema de alguém, azali na problème na moninga uma dívida. ya niongo, Aquele dia prendeu esse homem, akangi moto yango, ele não tinha como pagar essa dívida. azali na makoki ya kofuta niongo yango te. E esse homem, Mpe moto yango o proprietário de dinheiro, mokolo niongo então buscou esse homem. azwi moto ya niongo, Ele disse: alobi na minha dívida, na niongo na ngai segundo esse valor, selon montant ou oyo vou te vender, nakokanga yo, vou te vender nakoteka yo e com a tua mulher yo na mwasi e com seus filhos, mpe na bana na yo, só para completar meu dinheiro. kaka mpo niongo na ngai ekokisama. Mas depois, Mpe nsima este homem moto oyo pensou dentro dele akanisi kati na ye e perdoou. mpe alimbisi. Olha, eu te perdoei. Tala nalimbisi De yo tudo que me fizeste, na nyonso osala nga, como tinha minha dívida, ozali na niongo na ngai, você não sabe como me pagar. omala omona ndenge ofutanga te. Não vai ver se vou te prender, So na- se vou te prender, soki nakokanga yo ou te levar até na justiça, oyo namema yo kino na justice, você não terá nada para cumprir esse valor. ozala na eloko te mpo na okokisa montant oyo. Então eu pensei para te perdoar. nakanisi mpo na nalimbisa yo. Jesus deu essa parábola Yesu apesi lisese só oyo para explicar kaka mpo aexplike e quantas vezes que podemos perdoar. combien de fois esengeli tolimbisa. E depois ele desceu, E nsima akiti deixou esse homem a ir embora. atiki moto akende na ye, E esse homem foi embora. moto oyo mpe akende na ye. Depois avançando. Apres kopusana, Então esse homem que foi perdoado moto oyo alimbisamaki encontrou um homem na rua akuti moninga mosusu na que balabala tinha sua dívida. oyo mpe azalaki na niongo na ye, Esse homem que queria lhe dever valor. azalaki na niongo ne ya monta moko ya moke, Ele prendeu esse homem. akangi moto yango. Mas você como? Yo, Até hoje nunca pagaste meu mpona dinheiro. nini ti lelo ofuta mbongo na nga te? E prendeu esse homem, espancou a cara desse homem. Asali desordre na ndako ya moto oyo, Espancou a cara desse homem. abeti ye, Mete mabatenga miselongo. ye turturo. Amém. Amen. A pessoa que assistiram quando ele foi perdoado, Bato baasistaki ntango ye balimbisaki ye, viram aquilo. bamoni acte oyo, babandi koloba Esse homem. moto oyo, Mas ele foi daqui a pouco mesmo. me kala mingi te, Ele tinha dívida de alguém ali. ye azali na niongo ya motu Foi kuna, perdoado aí. balimbisi ye Me kuna, perdoaram. balimbisi ye. Mas como que chegaram agora? Me ndenge nini ye Nem sikoyo dia passar. ata jour moko E eleki ele te, também, em vez de perdoar, olie ye mpe e ele alimbisa, prendeu esse homem, espancou ele. abeti Deu moninga, sapato, deu tortura, tudo. abeti bambata mpe nyonso. Mas esse é o comum. Me moto aza ndenge A nini, pessoa que viram aquilo, bato bamonaki acte chocou wana eles. eshoke bango, E depois voltaram a Jesus. bazongi epa, Desculpa, voltaram ao homem que perdoou. bazongi epa moto oyo alimbisaki, Primeiro homem. moto oyo ya liboso Diz, olha, mestre, alobi, tala maître, nós vimos aquilo que você fizeste aqui. biso tomoni acte osali awa, Essa ação de perdoar, não. ndenge olimbisaki Sobrepassou-nos. elekelaki biso. Não, mas o teu homem que você perdoaste, Me moto oyo yo olimbisi quando foi, ntango akei, encontrou também um homem que tinha a dever. akuti mpe moto ya niongo mosusu Começou a lhe bater. abandi kobeta ye, Ele bateu muito forte. abeti ye makasi. Mas e como? Me ndenge nini, Olha,
Tala. Vamos buscar esse homem. Bokende ozwaye. Foram buscar esse homem. Bakeke ozwaye. Mas e como você? Metala. Eu te perdoei. Ngale limbisi yo. Em vez de você perdoar também o outro. Oliyo bolimbisa moninga. Daqui a pouco mesmo. Kala mingi te. A história é muito longa. Histoire eza mulayi. Não tem muito tempo para falar isso. Aza na ntango mulayi. Mas vamos sentar no perdão. Me tokovanda na bolimbisi. Nosso tema é o perdão. Teme na biso ezali O bolimbisi. perdão. O perdão, Bolimbisi um obstáculo. ya in obstacle. Le pardon, Perdão, virgule, vírgula, é um obstáculo. obstáculo. Bolimbisi, Perdão isa libaku. é tropeço. Amém? Amém. Isa libanga ligwali osso. É uma pedra Não, na nossa Brasil. frente. O perdão, Bolimbisi. quando a pessoa quer uma coisa ao Senhor, Tango moto alingi eloko epai ya nós quando kolo. aproximamos ao Senhor, Biso tango topusanaka epai ya kolo. nossas orações, Na mabondeli. há uma coisa Eza na eloko que é moko. a chave de tudo, Oyo efongola nyonso. é o perdão. Eza bolimbisi. Deus está sempre na espera. Nzambe azozela. Quando nós abrimos nossas Tango bocas, biso tofongola minoko. será que nós também perdoamos? Eske biso pe Assim tolimbisaka. que Jesus mostrou a oração Bongo Yesu alakisaki libondeli. de Pai Nosso Ya aos discípulos. Père Céleste. Eles perguntavam, Senhor, mostra-nos, ensina-nos como orar. Balobi lakisa biso ndenge nini João tokosambela. Batista também ensinava também os seus discípulos. Jean Baptiste pe banda olakisa Como bayekoli na orar. ye. Luto também nos mostra. Lakisa biso Ensina. pe. E o Senhor disse, Kolo alobi. quando você quer orar, Tango yo olingi osambela. fala nosso Pai que está no céu. Loba papa oyo oza na likolo. Que seu nome seja santificado. Kombo na yo ezala sanctifie. Depois perdoa-nos nossos pecados, Limbisa masumu na biso. como nós também perdoamos aquilo que não nos ofensas. Ndenge biso tolimbisaka mabaku babetisaka biso. Segundo lugar, Deuxième chose. essa oração Libondeli oyo. não é oração que nós podemos fazer. Eza prière oyo biso tokoki Mas kosala. é o tipo de ensinamento que Deus deu. Mais eza enseignement oyo Yesu apesi. Significa que antes de orar, Elakisi afa devemos osambela. adorar e louvar o Senhor. Esengeli koadore pe koluwa ekolo. Santifica o nome do Senhor. Sanctifie kombo na E ye. depois, Pe nsima pede perdão. senga Antes bolimbisi. de pedir tudo. Afo senga nyonso. Aleluia. Ah. Você não pode ir rapidamente e falar, Senhor, Okoki kokende na eu preciso de lobongo vida, te. preciso de Kolo naza na posa vie, naza na posa santé. Lhe louva primeiro. Kuluwa ye liboso. Santifica seu nome. Sanctifie kombo na ye. Vamos ver isso depois. Tokomona yango nsima. Louva o Senhor, Louer. adora o Senhor, Adorer. e depois Pe nsima e vai perdoar. kende kozimbi. Isso humilha-te. Pe mikitisa. Assim que Deus está sempre a seguir. Bongo nde nzambe Acompanha azozela. tuas orações. Azolanda prière na E yo. depois de pedir o perdão, Après kosenga significa que bolimbisi. você pediu a santificação. Elakisi ke osengi pe E sanctification. Pe depois nsima você vai começar a falar. okobanda E a koloba. pedir o Espírito Santo. Kosenga molimo E a santu. pedir autoridade. Kosenga E autorité. aproximar o Senhor. Pe kopusa ne pa A ya kolo. interceder. E depois as tuas coisas no fim. Pe ne makambo na yo na suka. A pedir o pão. Kosenga lipa. No fim, mas o pão não se Na pede suka. primeiramente. em primeiro Lipa lugar. basenga yango liboso te. Assim que Jesus ensinou Jesus. Bongo Yesu alakisi bayeko. E assim que na igreja católica, Na église catholique, trouxe uma oração que a pessoa faz. eza prière oyo mutu moko Pai kasala. Nosso. Pai Père Nosso. Não. Céleste. Pai Nosso. Quando conduz é Pai Nosso. Quando está dentro do culto, Pai Nosso. Eza na kati ya kiti Père Céleste. Quero comer, Pai Nosso. Olingo lia Père Céleste. Quero dormir, Pai Nosso. Olingo lala Père Céleste. Isso não vale nada. Não sabe, Isso não aí, é nada. não. Você não fala assim nada. Olobi eloko te. Amém? Amen. Cada título tem a sua explicação. Chaque titre eza na explication Cada nango. frase tem a sua explicação. Chaque phrase eza na explication nango. Tem um ensinamento profundo. Que Eza enseignement profond. Então, Sikoyo Jesus disse assim: Yesu alobi boye. devemos perdoar Esengeli tolimbisa. em 70 vezes 7. 70 fois 7. O que é na língua hebraica? Jesus voltou Yesu azongi na hebraica. na hebraique. Significa que a santificação, você deve se santificar. Elakisi ke yo esengeli Porque osesanctifie. Deus é santo vezes 3 vezes. Po nzambe aza mosantu 3 Antes que fois. você pedir aproximar o Senhor, Afin yo pusane pa ekolo. Esengeli omilimbisa pedir liboso. perdão, perdão Osenga bolimbisi na yo. a pensar. Pe Se kokanisa. tu tens problema ao outro, Toko oza na problème na moninga. perdoa também. Limbisa Como lokola. você vai levar seus irmãos? Ndenge nini yo otombola maboko. Senhor, dá-me pão, Kolo, dá-me pesa- dinheiro, dá-me emprego, dá-me. É a chave de tudo. Bolimbisa eza fongola E nyonso. depois ele falou, Yango na ye alobi há 70 vezes 7. 70 fois E ele 7. sabia, Ye ayebaki. porque Jesus falou 70 vezes. Mpona nini alobi Quando 70. falou isso, Ntango alobi bongo.
elongo. Pedro não meteu mais pergunta. Pierre atia iso Não moto perguntou lake. mais. Atuna iso eloko te. Pedro sabia. Po ayebaki. Porque ele é hebreu. Ke ye aza hébreu. Amém? Amen. Amém. Amen. Ele é hebreu. Aza hébreu. Ele sabia. Ayebaki yango. O número que Jesus deu, o número que Jesus deu, Na numéro ya Bayuda 70 vezes. 70 fois. Se 70 vezes 7, Soki 70 fois 7, a multiplicar isso, on multiplie dá yango 490. dá Amen. 140. Amém. Amen. Amém. Amen. Se significa que nós devemos perdoar até 490. Elakisi biso esengeli tolimbisa kino Je sabia. Yesu ayebaki. Segundo segundo os Hebreus, Selon bahébreu, segundo a lei mosaica. selon le mosaïque, Então, 490 490 é número da santificação. eza chiffre ya sanctification. Isso significa na língua hebraica, Elakisi na langue 490 490 significa tamim. elakisi tamim. Quer dizer tamim. Tamim. Tamim significa Tamim elakisi a santificação. sanctification. Vocês devem se santificar. Bino esengeli bose sanctifier. Donc, ce que comme mon santo semando o comuni ko solana nzambe. C'est tout ce dont santo ya será servo. Vous comprenez? Estás a Yes, compreender? aí aqui pourquoi? Jesus sabia o Rabbi porquê. naye vai perdoar até 490, 70 vezes. Limbisa kino Se 490. nós já multiplicar isso, Soko multiplier faz 490. e pe 490. Oh, portanto, na língua hebraica, Oh na le hébreu 490 significa tamim. 490 elakisi tamim. Aquele tamim Tamim elakisi significa paz, Kimia. significa paz, Kimia. significa santificação. pe sanctification. Vous voyez, né? Estás acompanhando? Estás acompanhando? Yesu alibite. Jesus dit. Okoya kosambela. C'est tout virage Soko ora. kanisi wana likambo. Pensar que tens Oyamba problema. moteye. Limbisa muninga na yo. Perdoa primeiro teu Soko limbisa próximo. muninga na yo. Se perdoar, Ozala saint. aí você será Tem que santo. ser santo. Santo. Se depois vai começar, vai pedir ao Senhor, vai confessar ao Senhor. Bongo ndeko solo la nakolo. Daí que teus pecados serão perdoados. Malumbo ne masumu ne kolimbisa. Como que você não perdoa? Denga ni yo limbisa Vai kate. rapidamente a pedir perdão ao Mais Senhor. lingo senga bolimbisa Pedir pa uma yakolo. coisa ao Senhor. Lingo senga quelque chose pa. Não. Não. Il faut ter belo coisa. Devemos saber isso. E havia certo nosso professor nosso Zalena pasteur na biso moko. que nos ensinava lá no Congo Democrático da Assembleia de hoje. Kuna na Assemblée de Dieu. Era licenciatura. Ele nos contou assim, Abando porque aquele professor é pastor, mas do Kivu, do leste. Ele pertencia da nova província do Kivu. azaye pasteur ya province ya Kivu. Não, na Assembleia de hoje, mas a sua província é Kivu. Province ne zale Kivu. No Kivu Maniema. No Kivu Maniema, no leste. Eles nos contaram assim. Yaba ndolo bana biso Um bo. certo dia, Nkolo moko numa aldeia, na mboka moko. papa tinha seu filho. Papa moko azale na mwana na ye. Aquele papá e o seu filho lutou. Foi passear e depois aconteceu luta. Papa mwana na ye akende kotambola akutani na bitumba. O filho matou outro, seu adversário. Mwana ngo abomi adversaire na ye. Ele faqueou, Achubi embeli morreu. akufi. O sangue se espalhou na sua camisola. Makila ekimeli ele lamba. Fugiu. Pe akimi. A notícia se espalhou em toda a aldeia. Sango epanzani na mboka mobimba. Começaram a procurar. Babandi koluka ye. E ele fugiu Ye akimi com a camisola sangrada. makila na elamba ezali na makila. Até em casa. Kino na ndako. Quando entrou em casa, Tango akoti na o ndako pai lhe perguntou: papa tuni ye. Mas por que está virando assim como ça? Mais pona nini ozoya Camisola sangrada na assim. makila na elamba. Ele disse: Papá, Alobi papa matei. na bomi. Faquei uma pessoa. Na chubi mutumbeli. Estamos, mas ele faquei. Na chubi mutumbeli. Agora a polícia está na minha procura. Siko basoda bazoluka ngai. Então ele está na minha procura. Acho que vão vir aqui me prender. Baoyaka kokanga ngai. Se vão vir aqui, vão me matar. Se bayeya baoboma ngai. Papá é meu filho. Papá é meu filho. Papa aza mwana na ngai. É meu filho, suga na ngai, suga na ngai. Ye meu filho. O pai olhou o filho. Papa atali mwana. Escuta bem esse testemunha. Landa malamu témoignage oyo. Porque aconteceu. Po esalemaki. Não é uma parábola, uma legenda ou Eza parabole te, mas é uma coisa que era mesmo visível. eza eloko mo esalemaki. Que aconteceu. Esalemaki. O pai chamou o filho Papa abengi mwana.
dentro da casa num quarto. na kati ya chambre O pai falou: "Oh, tira esse camisola." alobi na ye longoli elamba oyo Tirou a camisola. alongoli elamba O pai tirou sua camisa, papa alongoli elamba na ye deu sua camisa ao filho. apesi elamba na ye epai ya mwana E o pai vestiu aquele camisola mpe papa alati elamba ya mwana sanguentada. oyo ezali na makila E o pai saiu fora de casa, abimi na libanda ya ndako parou fora na porta, atelemi na porte a esperar o grupo que estava à procura do filho. aozela groupe oyo ebandaki kolanda mwana O filho ficou lá no quarto. mwana atikali na chambre Quando o grupo vinha ntango groupe eye com a polícia, na soda na basoda viram o papa de longe, tá aí. bamoni na mosika balobi ye wana Quando chegaram, ntango bakomi falaram: não é ele, mas não é ele. balobi te oyo ye te Disse: "Papá." oyo papa Papa disse: papa alobi "Prenda-me, bokanga ngai vou te matar." ngamu na bomi Quando outra pessoa viram a cara do pai, ntango bato batali elongi ya papa não wana acreditaram que essa idade que pode fazer aquilo. bandimi te na asho akoki kosala Mas acte prenderam wana o pai, me bakangi papa levaram o pai até na unidade. bamemi ye kino na la polise O pai se entregou no lugar do filho. papa mipesi na place ya mwana Veja o amor. tala bolingo Quantas vezes que podemos perdoar? combien de fois esengeli tolimbisa O filho foi salvo mwana akangolami através do pai. na nzela ya papa O pai vestiu papa alati o pecado do filho masumu ya mwana e de vez como Jesus yesu amou muito o mundo, alingai mokili makasi vestiu o nosso pecado. alataki masumu Subiu na lá. biso. amataki kuna Nós que podíamos subir, biso nde moto nós esengeli que tomata podíamos ser mortos, biso moto esengeli mas tokufa ele subiu me ye no amati nosso lugar. na sika na biso Aceitou de ser flagelada, andimi de ser kobetama fatiada, kobetama só por causa de nós. likolo na biso Que ele que não fez nada, asalaki eloko te não matou ninguém, abome mutu não te mentiu, não asali roubou eloko te nada, akrimi não te prendeu coisa de ninguém, azwi eloko ya bato te não, nada. asali eloko te Mas ele subiu me amati esse tipo de tortura. tala torture ya boye Foi sangrada por causa de mim e tu. asopai makila likolo ya yo na ngai Esse é o lugar da cruz. kuna na Que ekulusu podemos perdoar também. biso mpe esengeli E ele tolimbisa perdoou depois de subir na cruz. apres komata na ekulusu Diz assim: alobi boye Pai, pere perdoa-lhes, limbisa porque bango não sabem mpo bayebi te o que eles estão fazendo. nini bazosala Naquela hora, na ere wana Jesus não rendeu o seu espírito, yesu azongisa ye molimo mas estava em vida azali na bomoi a respirar kopema e a refletir também, a pensar. mpe kokanisa A sua consciência estava com ele, conscience ne ezali seu na espírito place também estava com ele. molimo Ia lokola falando, mpe koloba a perdoar limbisa de vivo assim. bomoi na boye Perdoa-lhes Limbisa com as bango. dores, na bapasi embaixo das dores, na se ya e a bapasi perdoar. limbisa Nós, através de nós, não podemos, não vamos conseguir fazer aquilo. biso le mosusu tokokoka kosala yango te E por isso nós yango wana biso devemos fazer tudo esengeli tosala nyonso para chegar mpo na kokoma até onde Jesus está. esika yesu Lembra azali que ninguém é perfeito, ata moto te aza mas parfait todos nós me biso estamos nyonso subindo, estamos subindo tozomata para chegar mpo na kokoma onde está o perfeito. esika Mas parfait até azali. hoje, me kino lelo Ninguém chegou lá. moto te akomi kuna Aleluia. amen Aleluia. amen Até hoje, kino lelo ninguém chegou lá. moto te akomi Olha, kuna seguiu uma defesa do cardeais. tala nalandaki défense ya cardiaque moko Desse que o Papa proclamou a homossexualidade. banda papa proclamaki homosexualité Oficializou. aofficialize yango Esse padre está a se defender. sango oyo abandaki koso défendre Dizendo assim: abandaki koloba boye nós não podemos seguir ele. biso esengeli tolanda ye te Deve saber, ye ayeba no Papa ayeba ke pape há humano. aza moto Dentro do Papa kati na há ye humano. moto aza Aleluia. amen Aleluia. amen Mas, segundo a doutrina católica, selon doctrine o catholique Papa pape é perfeito. aza parfait Sabe isso? boyebi yango Sabe, segundo a doutrina católica, selon doctrine catholique o Papa é perfeito. pape aza parfait Mas hoje, mais lelo eles estão a reconhecer bazo reconnaître é ser humano. azali être humain Não é mais, aza lisusu não te é mais perfeito, aza lisusu parfait te mas é Santo Papa. Santo Eles Papa. chamam de Santo Papa. bazobenga ye san papa Perfeito não, Imperfeito, mas é ser humano. mais aza être humain Devemos saber isso. esengeli toyeba yango Amém. amen
Perdoar é Kolimbisa. a chave da tua oração. Eza fongola libondeli na yo. Quando você quer se aproximar do Senhor, Tango yo lingo pusa ne pa Pensa yakulo. bem. Esengeli oyeba. quantas pessoas Combien de fois que têm problema contigo, baza na problème na yo. você tem problema com eles, Su yo posa na que ainda problème. tem coração fechado. Oza na mutema kokanga. Coração fechado que Mutema kokanga. que pensa mal. Oyo ezokanisa mabe. Tuas orações não chegam. É um obstáculo Eza obstacle. que tuas orações que não chegaram. Ezosala mabondeli na É yo assim koma que te. nós estamos a atormentar Deus. Bongo tozotungisa Estamos nzambe. a incomodar Deus. Tozodéranger Deus nzambe. até hoje, minha coisa ainda não veio. Nzambe Até kino hoje, lelo. por quê? Meu Maladi Senhor, ezowumela. Por quê? Porque, Senhor, essa situação está sempre a demorar, Senhor. Mpona ni situation oyo ezowumela. Mas Deus está olhando. Me ekolo azotala. Mas eu estou irmão ainda, não perdoaste. Ndeko na yo pembeni nano olimbisi ye te. Amém? Amen. Amém. Amen. O perdão. Olimbisi. 70 vezes 70 fois. 70. Fois 7. O Tamim, hoje Tamim, Lelo tamim. nós cristãos Biso bakristo. deitamos Tobwaki yango. e abandonamos. Tosundoli yango. Olha, Tala. a pessoa que calunia pessoas, Eza na bato bazotonga baninga. quando você calunia, Ntango yo tongaka. talvez aconteceu por uma situação Le mosusu situation mo com esalami. aquele alguém, Na moto wana. mas talvez é uma coisa de perdão. Le mosusu esala eloko ya bolimbisi. Aleluia. Em vez de perdoar aquele, nós tomamos isso como sujeito, Olie tolimbisa tozosala yango comme sujet. de se grupar, fazer um grupo Ya kosala groupe. e falando sempre daquilo que aconteceu naquele homem. Mpe kobanda kolobela oyo moninga asali. Jesus nunca era assim. Yesu alingi boye te. E assim que nós estamos a se afastar Bongo a biso Deus. tozolongwa na présence ya Nzambe. Estamos a se afastar. Tozolongwa. E ele assim, diz assim, Ye alobi boye. quando o teu irmão Ntango ndeko na yo comete uma coisa, commettre quelque chose mal, mabe ou está errado, ou bien aza na erreur, ele aproxima, pusana pembeni na ye l'aconselhar, aconseiller ye depois, mpe nsima se ele não escutou, soki ayoki te leva também, traz também outra pessoa, yaka na moto mosusu duas pessoas, bokoma mibale vão lá bokende kuna ajudar. bosunga ye. Se ele não quer, ele que pode levar, wana nde pode levar coisa, a situação na igreja. bomema situation yango na église. Amém? Amen. Amém. Amen. Mas nós preferimos de falar. Me biso tozoprefere koloba. Você não falaste a ele, Yo olobi na ye não lhe aproximaste, opusani te mas quando chegar na igreja, me ntango okóma na église tudo já está espalhado. nyonso deja epanzani. Já 50 pessoas sabem já a situação. 50 personnes deja bayoki situation wana. Olha, eu talvez Tala ngai le ando mosusu com um veículo, assim, nakumba natambola na mutuka talvez encontro talvez no canto aí, na bakwen kuna namonaka talvez a pé, le mosusu de makolo noite estou andando a pé, na butu natambola makolo talvez eu vim comprar uma coisa aqui, nayaki kosomba eloko mo awa encontro também pessoas nakutanaka mpe na bato da igreja ya église mal, na mabe eu fujo, na balusaka eloko para ele não me ver, mpo amonanga te eu fujo. Naki- Se encontramos sim, soki tokutani wi só que se encontramos boa. soki tokutani Se brusquement te ver de longe, soki na moyo na mosika vou te aproximar. na kopusana te Que aí. vou escapar. Baby, tu quer mona aqui, eu. Você não sabe, Aqui na aí. eu vou Pouca coisa matéria, na até, para você não para diminuir a minha pregação. pouca cola mateia na ngate. Ah. Se não vou pregar, vai falar que não, porque ele me encontrou já. Azoteya bongo pamona kingai. Não, Não, não sou polícia. eu nessa soda te. Tô polícia. Soda, É o Espírito Santo. eza mulimo santo. Polícia não é a mulher moçada, não é? Espírito Santo não eu. Munio. Eu te vi, Se não estão na carta, naquela troca com check-up. seguia na cena caminhote. Muita pessoa. Na badão mona batebele. Muita pessoa. Vai ver outra pessoa fumar e a beber. Vou virar a cara, Sandinzela. vou desviar. Nós curtimos ali que não é, Vou girar para ele não me ver.
Yo boy bitike na muni yo. E você também sem noção que eu te vi. Passei. Pas mo kona ko tema kama sikete yo batika mona ngi. Porque no dia que eu pegar aqui, para você não dizer que me está pregando isso porque me viu. Sim, eu batika changa mutambo te. Não me colocou na armadilha não. Mela yo sikete na yo. Pode esfumar. To kutana. So to kutani boy. Nos encontramos. Yo mo ibiso ko changwa. Você não sabe se onde vai colocar. Yo mo na teak. Pas mo kona ko tema kama sikete ko batika ngati yo. Que eu tocar essa coisa para você dizer que não te preguei. Amen. Amém. Amen. Amém. Ah, um homem. Excelente. Rezava aqui. Abandonou Sambelao. Domingo. Dimanche, Já passou há 20 anos. Ele aqui já há 20 anos. Rezava aqui. Abandonou Sambelao. Eu não sabia, eu preguei só para abortos. Ngai na teia aqui não isso. Toquei um segundo de aborto. Na touché o Itália que avortement. Depois de acabando. Aprego silisa. E este homem. Moto oyo. Foi falar para pessoas. Aqui é o Lobana Bato. Pastor está pregando porque ele estava me tocar. Pastor até aí Mateus ana cá pode touché ngai. Não sabia sem saber. Ngai na iba que lote. Não sabia nada. Eu não sei se ele cometeu aborto. Não sei, veio o problema. Ele saiu da igreja. A pessoa está a me falar. Já falaram que está em aborto. Eu não sei se você engravidou. Amém? Amém. Se eu não sei. Se eu não olhei, me habitei. É por isso. Há pessoas. Bato. Devemos falar. Não devemos falar aquilo que aconteceu fora. E atrás disso na igreja não. A igreja é outro lugar. É um lugar santo. Não é um lugar para conversar qualquer tipo de conversa. Devemos perdoar tudo. Mas o mal que acontece quando a pessoa traz uma coisa errada, nós em vez de parar, de mandar parar, nós preferimos entrar na conversa. Vai ver tudo. Agora está sempre a notícia se espalha dentro da igreja. Portanto, é isso, é combate do Espírito Santo. O diabo sabe para combater o Espírito Santo dentro. Ele entra, o pecado entrou. A fofoca, boca, não fecha a boca. A boca furada estraga sempre e abafa a igreja. Porque não perdoa. Quem perdoa sempre perdoa. Olha, um certo o homem de Deus. Ele faz assim. Quando você vem lhe queixar alguém, ele fez isso. Ajoelha, vou fazer a oração para você. Pai, estou a reprimir espírito de calúnia nesse homem. Em nome de Jesus Cristo, sai! Espírito de calúnia. Mas você foste lá a lhe falar uma coisa, informação. Mas ele orou para ti. Começou a expulsar o espírito da calúnia. Você lhe conhece? Amém? Amém. Adina Bala. Fundador da vida. Adina Bala de bom Deus. Ele era assim. Perguntou, já se encontraste com ele? Para conversar com ele antes de vir ter comigo. Disse, pai, não ainda. Ajoelhe. Ele pensou que eu orava para ti. A expulsar o espírito da calúnia em ti. Aleluia. Amém. Amanhã você voltarás? Amanhã farás? Vês? Dentro da igreja. Ele que está a tirar a mão de Deus. Não conseguimos orar. Ficamos pesados. O diabo para nos entrar. Nós pensamos talvez para o diabo nos entrar. Só que a cometer um pecado que nós conhecemos, um pecado grande, né? Mas aquelas coisas que nós encontramos, vimos uma coisa pequena assim. É as coisas que o diabo penetra conosco. E o diabo encontra um lugar para nós. Então o perdão é a chave de tudo. Se você não consegue ver algo com o teu próximo,
Sabe? Oyebi? Quando o arrevamento entrou no Congo Democrático. Revivamento. Então, reveille, quanto que reveille? Quando o revivamento entrou no Congo Democrático? Nós tínhamos hábito de fazer, depois de fazer oração. Biso tozali na bitila osala prière. Quando fizemos oração, depois paramos e num tempo de exaltação. Na temps ya exaltation. Então, tínhamos hábito de perguntar. Tozali na bitili ya kotuna. Quem pecou hoje? Nani alimbisi lelo? Quem pecou hoje? Nani asumuki lelo? Olha, talvez vocês são 15 pessoas. Lembra susu oyebi 15 pessoas. O mitele pela menina dele na sala submete. Você se olha e diz, não, ainda não peguei. Olha, para 17 horas. Saía às 17 horas. Você olha e diz, de manhã ainda não peguei. Você, não. Não, não. Era um tempo que Deus havia soprado no Congo Democrático. Aquele tempo nunca voltará. Anos 80. Na Bane 80. Aquele tempo não voltará mais. Amanhã de novo vamos perguntar. À tarde em casa, tá se ver? Se viste dentro de ti? Katina yo? Ainda não peguei? Era assim. Por isso havia transbordado muito milagre no Congo. A santificação. Leva milagre. Traz milagre. Há coisas que não vamos pedir. Virá porque estamos a viver com Deus. Estamos a caminhar junto com Deus. Estamos a dormir, a acordar com Ele. Deus existe. Deus resiste. Reside. Habita. Aonde não há pecado. Aonde há santificação. É aí onde Deus habita. Nos amamos, estamos a nos saudar bem. Boas saudações. Não de problema. Não de murmúrios. Boas saudações. Boas palavras também. O problema vem e tiram. É assim que Deus quer. Se começamos a orar, pedir perdão. Ouça a Bíblia diz. Lá do céu, quem que vai entrar? Vão entrar os santificados. Os santos que vão entrar. Quem são santificados? Quem são os santos? Somos nós. Se nós, o que não significa que a pessoa que vão lá não pecam. Não. Não. Quem anda com a palavra do Senhor deve sempre se santificar. Conforme nós estamos andando, e a se santificar, a pedir perdão cada vez, quando estou lá. Assim que o Senhor disse, aqueles que vão participar no arrebatamento são que são prontos na santificação. No Tamim, 490 vezes e 70 vezes 7. Significa Tamim, 490, número de Tamim. Aquele número na língua hebreia se chama Tamim. E Tamim significa santificação e paz. Quem te paz é o Senhor. Quem te santificação é o Senhor. Ele que está pronto a entrar. Então, aquele que sempre lava seu coração, que purifica seu coração, que pede perdão sempre, aquele que está pronto, quando o Senhor virá, vai subir. Veja, um cristão tem problema com alguém. Fecha o coração até a noite, de manhã, amanheceu, mais outra noite, amanheceu, depois 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas também está vindo à igreja. Como que você? Saiba que quando Jesus vem hoje, você não vai subir. E a morte te surge, vai ao inferno. Vai de uma coisa assim.
Amen. Amen. O perdão se recebe aqui na terra. Quando estamos em vida, devemos fazer, devemos falar, devemos confessar. Eu estou a pensar, a mãe Irene vai voltar mais. Mamãe Irene. A próximo ano a mãe Irene vai voltar. Porque esse testemunho levou trazer uma santificação na igreja. Toda pessoa começa a temer Deus. Mas tem muitas coisas que Deus está lhe mostrando, além da testemunho que ele fez aqui. Além da testemunho que ele fez aqui. E no mês de novembro ele fez 3 semanas numa igreja lá no Congo, mas as coisas não acabaram. Ele está sempre a falar novas coisas que Deus está lhe mostrando. Amém? Amém. No dia eu encontrava a pessoa aqui. Eu encontrava pessoas aqui. Quando testemunhas eu encontrava pessoas silenciosas meditando a Bíblia. A igreja entrou numa santificação. Entrou muita disciplina. Eu disse, Deus desceu. Deus desceu. Agora o homem está se esquecendo. As coisas que nos alertaram sumiu. Sabe, conhece um pai? Aquele papá tinha seu irmão. Seu irmão menor. Afinal, o mais velho, ele colaborava com a mulher do seu irmão menor. Namorava com ele. Namorava com ele. Namorava com a Macango. Ele namorava com a mulher do seu irmão menor. Amém. Deu grávida a mulher do seu irmão menor. O mais velho, o irmão menor não sabia que a minha mulher tem grávida do meu irmão mais velho. O irmão também, mais velho, também cria e sabia que só a gravidez dele. Mas a mulher sabia que esta grávida pertence ao irmão mais velho do meu cunhado. Depois ele nasceu, a criança cresceu. Cresceu. Depois, afinal, Deus chamou esse homem, esse filho. Começou a servir Deus. É o servo de Deus. E também, este homem, quando crescia, perguntava a mãe. Mas como? Amém. O pai mais velho morreu cedo. Papa Kufi avant. A mãe não mostrava o filho, o pai dele. Mamá bandeko laksa mwana papa te. E sempre perguntava mamãe, meu pai está onde? Abandeko tuna toujours mama papa sawa. Eu não conheço meu pai está onde? Na yebi papa te. Mamãe guardava segredo. Mamá bandeko bomba secret. Até quando ele cresceu, ficou apóstolo. Começou a servir Deus. Dirigia a grande igreja, uma grande igreja. Ele perguntava também a mãe. A mãe guardava sempre segredo. E a mãe também morreu. Sabe? Estão a seguir? A mãe morreu. Esse papá também morreu. O pai grande que deu grávida morreu. Ele já morreu há muito tempo. Mas ele não sabia. Um certo dia, ele perguntava, atormentava a mamãe. Incomodava a mamãe, mostra meu pai. A mamãe se guardava segredo. Ele veio de confessar e de falar. O servo de Deus, sim, eu fiz xixi. Meu filho, o teu pai é xixi. E essa fala, ele queria ser perdoado. Porque o perdão se obtém só aqui na terra. Quando tu morre, não há mais perdão. Amém? Amém. Amém. Amém.
O que aconteceu? O esalemaki. Um certo dia, mukolo moko, Deus mandou um anjo aí buscar o apóstolo. Zamba tinda shelo kende gozo apotre. Vem, vai lá, e leva no inferno. Mema ina lifelo. Foi no inferno. Aqui ina lifelo. Esse servidor está no Congo. Msala nzambe wazana Congo. Democratique. Congo démocratique. Ils levaram no inferno. Ba memia na lifelo. Foram até ele mostrar a pessoas, eles sabiam conhecer. Abandiko la ksaiba to ya bandiko. E chegou numa célula. Akomi na cellule moko. E ele mostrou o papá. Balakisi papa. Viu o papá? O papá Kulutu. Amoni tio. Uyawa. Você aqui? Você nem Estás aqui como? Mas o papá Kulutu rezava numa igreja. Mas o tio rezava. Quando estava em igreja. Não, mas era bom moi. Papá Kulutu é como estás aqui? Olha, escuta a resposta do papá Kulutu. Yoka resposta Papa Kulutu. Meu filho, mwana nangai, se eu estou aqui, soki naza awa, só por causa de ti. Likolo na yo. Likolo na ngai ndenge nini? Sim. Oui. Se eu estou aqui no inferno, soki naza na lifelo, por causa de ti. Eza likolo na yo. Não queria pedir perdão. Nalingai kosenga bolimbisi te. Quando estava em vida. Tango nazale na bomoi. Em vez de pedir perdão, eu guardava segredo. Na bomba que segredo. Aquela vergonha que me levou até aqui. Mas qual é o tipo? Ele perguntou qual é o tipo de pecado. O anjo lhe deixou a conversar com ele. Porque ele se me incomodava, se incomodava. Não conheço meu pai. Aleluia. Amém. Até o pai lhe abriu. Papa afongou o tema. O pecado que eu cometi é para você. Para mim? Oui. Eu é quem sou teu pai. Tu é que é meu pai? Eu que sou teu pai. Eu vi vergonha, não queria falar. E aí quando morri, me trouxeram aqui. Pai, por que não falou? E tiraram o apóstolo e levaram no outro sítio. E levaram num passeio no inferno. E aí voltou ao mundo. Amém. 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 Vês? Por causa de faltar pedir perdão. Meus irmãos, estamos a orar a Deus. Talvez estamos a pedir, estamos a orar, como Deus, faz-me. Uma coisa pequena que nós fizemos, que eu fiz a Deus, nunca falei, nunca confessei isso. É um obstáculo. Ele te fará perder os seus. Então, todo o tempo que você está a passar aqui, mas está a passar tempo em vão, vem da próxima do Senhor. A vergonha nos mata. Olha, no Congo Democrático, eu recebi uma vez uma velha coco, mamate, uma velha coco, uma velha. E no português botar baby sabe, isso não é gato, mas coco, nunca velha, mais velha, coco, bom, lobo, coco, coco aí, nacha coco na azaki na ajuana, aquela avó veio, 85 biba, no 88 tinha uma aproximação de 90 anos. Escuta na aí. Veio ter comigo. Fala sobre batem coco, fala sobre batem. Eu tenho que receber batismo. Ele queria ser batizada. Sem ele não só bater. Mas antes, quando chegamos perto do batismo, então eu comi pembeni a bater. Ele começou a sentir mal. Abandiko se sentir mal bem. Num pecado que ele fizeste. Oh, ya salaka. Na idade na age da sua mocidade. Ya bolenge. Veio os anos que ela na mocidade. Não via como confessar. Vou confessar a quem?
E converteu seu coração. Recebeu Jesus na velhice, na idade de 90 anos. E teve graça. Eu fui a quimbandeiro. Quando ali cheguei, contei o que me trouxe ali. Vê o que aquele quimbandeiro me fez. Começou a me mostrar o que o quimbandeiro lhe fez. E isso me traz dor no coração. Eu vejo como falar, quem é que posso falar essas coisas. Crescia esse pecado no coração. Incomodava seu espírito. E não sabe a quem que pode aproximar a falar. Mas quando a palavra lhe tocou, o Senhor também lhe aproximou. E também ele veio aproximar o Senhor. E daí que ele sentiu que eu não posso morrer nesse pecado. Será um obstáculo para mim encontrar Deus. E ele me aproximou, procurou-me. E conversamos. Ele exortou. Depois, ele confessou. Depois eu orei para ele. Orei para ela e pedi perdão para ela. Deus recebeu. Ele recebeu perdão. A oportunidade de sábado. Se ele moria a 70 anos, é no inferno. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Que é no inferno. Bem amado, há pecado que você próprio pode confessar isso. Sim, Deus já te perdoa. Mas é pecado. Deve só encontrar o Senhor Deus. Antes você quer ser perdoado. Para que Deus te perdoe. E sim, somente encontrar o Senhor Deus. Não é para vão Deus disse. No Mateus 18 ou 16, não me lembro. 18, 17. Jesus disse a Pedro. Pedro, é tudo a chave de abrir aqui e abrir no céu. De fechar aqui e fechar no céu. Não prevão. Aquele pecado antes de sair deve se encontrar com o servo de Deus. Uma vez que eu sentei aqui, eu recebi moço. Entrou na igreja. Era jovem de 20 anos, 21 anos. Entrou na igreja. Veio ter comigo. Orei. Lhe perguntei o que te traz aqui. Papá, perdoa-me de primeiro, perdoa-me. Ele disse, Liboso Limbisangai, porque vim se encontrar contigo. Como me vês aqui? Não vou esconder nada porque eu quero ter com o servo de Deus. Eu sou bandido. Acompanhe bem. Eu sou bandido. Mas ali bandido. Como estou aqui, estão à minha procura. Se me pegarem, vão me matar. Matei muita gente. Não tenho paz. Se eu vi que estão me procurar, vou fugir. Eu vi que tenho que me encontrar só com o servo de Deus e confessar o meu pecado. Vi a idade dele, matou muita gente. Eu não sou nada para lhe condenar, mas eu sou lá para receber, ajudar e lhe perdoar, e trazer ao homem que perdoa, Jesus Cristo. Começou a me contar, pai, fiz isso. Num dia entramos numa casa. Entramos aí. O homem estava a resistir. Eu dei tiro. Morreu.
Outra vez, mkolo mususu nós seguimos uma pessoa. nabande kolanda moto Tinha moko dinheiro, azali na mbongo. tulande lá o que mal tinha para curtir, tu beita mas Eu não queria largar a pasta. Eu Nós dei chegamos tiro. mulher, Eu outra vez fomos num botar sítio, na máximo outro cotidiano. vimos uma moça, Nós vamos a ter tito violei. ela era teimosa, e violamos e lhe matamos. Na fábrica assim. Eu fiquei em silêncio, meu Deus, esse trabalho, ouvi. Se eu fosse padre, Só que na seleção, queria lhe prender. na linha na cangaye, porque padre prende, prende. Isso, precisamos para o limite, sabe o sungabato. Nós estamos aí para auxiliar e levar o nome a Deus. Se você vê a Deus e espera a tua vida, vai trancar a porta e vai dizer que só é mexer. Vai chamar a polícia. Há um menino aqui, é assim. Esperam na esquina, quando sair, ele prende. Esse é o trabalho dos padres. Estás a me acompanhar? Acabou? Disse, pai, como está assim? Vou sair e ajuda-me. Tenho que ir em Benguela. O que eu te disse, não conta a ninguém. Disse não. Peguei dinheiro e lhe dei para pagar transporte até ao Benguela. Vou até aos meus parentes. Eu vivia. Estão me procurando fugir de noite. Essas coisas dão medo para contar. Ele que me levou a entrar aqui para eu procurava um bom pastor para contar essas coisas. Eu disse ajoelhe, vou orar, orei para ele, pedi perdão. Enquanto eu orava, ele chorava. Ele disse, pare de chorar. Tome a decisão de abandonar para sempre. Não volte mais a cometer. Vai, Deus vai te salvar. Pegou dinheiro e foi. Não espere transporte aqui, vá no lugar rápido. E foi. Amém. Amém. Até hoje não voltou. Le pardon. Vê o perdão. Agora este menino veio confessar aqui. Que eu saia. Polícia. Aqui tem um bandido aqui que vem confessar comigo. Aí que solo la nangai. Ele é bandido. Azali bandi. Matou muita gente. Abomi batebele. Não. Isso é mal PT. Isso é batu mingi. Há muitos. Há mais um jovem que veio me contar que eu matei muita gente. Me explicava como assaltam as casas. Orei para ele. Também recebeu batismo aqui. Infelizmente, mas voltou no mundo. Nos encontramos sempre, mas já não comete banditismo. Estás a me acompanhar? Amém. Amém. O perdão. Então, só como está sentindo, se o homem sentir, é a chave que abre o homem. Há um problema que está a ser obstáculo. O que tu fez, que até hoje Deus não pode te perdoar. Você está pedindo uma coisa a Deus, também não verá a mão de Deus. Se você não confessar a verdade. Amém. 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 Olhe em frente. Olha à frente. Está lá de você. Aonde tem tua salvação. Eu elevo meus olhos ao céu. De onde virá a minha ajuda? Quando nós cantávamos no coro no Congo, há uma canção que nós cantávamos no Congo. Aquela canção falava assim. Quando ninguém tula que vou que ame munzaya, guiacendo la messo que mona moto conheço caca, guiacendo la messo que mona moto conheço, oh Jesus, tula que vou que ame munzaya, oh quando ninguém tula que vou que ame munzaya, guiacendo la messo que mona moto conheço caca, guiacendo la messo que mona moto conheço, oh Jesus, amém.
Amém. Viro meus olhos, não vejo ninguém. Não vi ninguém para me ajudar. A quem posso colocar minha esperança? O olho da esquerda e da direita não vejo ninguém. Mas quando eu olhei em cima, aí veio a minha ajuda. Aí veio a minha ajuda. Eu já dei essa canção na minha mãe. Já lhes ensinei. Cantem. Muito significativo. Exato, très significativo. Mas não gostam de cantar. Não sei o porquê. Ele gosta de desenvolver um técnico. Eu não sou técnico, não tenho como dar a música. Aleluia. Amém. Se eu fosse técnico, daria. É uma canção linda. Eu para corista, eu ia bango. Femo corneta corista, eu ia bango. Irmão, quando é corista, eu ia corista. Porque tu é corista? Até eu usar a câmera, eu ia bango. Embora estás a filmar, eu ia manzembo, eu ia bango. deve saber e levar no corpo. Nós cantávamos. As pessoas se quebrantavam. E cantávamos com todo o coração. Olha teu próximo. Já lhe perdoou? Esses dias. Não há informação aqui da igreja que está circulando, que vocês têm informação, tu sabe, que o pastor não sabe. Exato, informações do tambor até que eu ia pastor aí. Saiba que enquanto você for falar as coisas, se o pastor não conhece, se o pastor aí vocês estão a cometer. Se o pastor não conhece aquilo, se o pastor aí situação até. Todos vocês que estão a falar aquilo, pecaram. Sem saber. Tudo que vocês estão a falar. Se o pastor não conhece aquilo, só que o pastor aí ou os diáconos não conhecem. Aquilo vocês concluem sem contar aos diáconos. E o pastor, se você contar aos diáconos, o diácono contará ao pastor. Eles não saberem. Sabe que estão a pecar perante Deus. Não é em vão que chamam os diáconos cabeça da igreja. Cabeças da igreja. Se eles não souberem aquilo, vocês falarem, estão a pecar. Deus vai vos condenar. Deixem aquilo. Para com aquilo. Tica. Se não perdoa-me. Perdoa-me. Para concluir, há uma mamã. Até hoje está em vida. Ele faz assim. Se você vê caluniar uma pessoa nele, ele diz assim: que seja a última vez a vir me contar isso. Eu ainda não melhorei. Estás a me ver? Ainda não tenho boa vida. Que seja a última vez me contar o que é do outro. Aquela mamãe existe até hoje. Era seu hábito. Eu não entro. Se vem me contar o que é do outro, que seja a última vez. Eu ainda não mudei de vida. Já me falar para mim para eu entrar na vida do outro. Não. Que seja a última vez que ter comigo. Agora se te falar isso, da próxima vez virás mais. Faz questão em pé. Faz questão em pé. Já todos. Ele recebe. Ele é jornalista. Ele tem impressão. Impressão. Imprimeria. Impressão. Impressor. Impressor é a machine. Impressor é a machine que é informatique. Mais imprimeria donc oyo sika basaka bela bania ba mikanda basaka ba mikanda livre bani impressão só donc ele é aquilo. Quando você lhe dá a informação, começa a escrever. Começa a escrever. Começa a escrever. Começa a escrever. E depois imprime. Passem a ler. Passem a ler. E a informação começa a circular na igreja. E você não vê aqui?
Se você tem feito isso na igreja, você peca. Sabes? Nos anos passados o irmão veio testemunhar aqui. Aí orávamos no tempo que aqui havia areia. Aquele irmão já morreu, não sei se vocês lembram. Aquele irmão disse que falou assim. Viram no inferno. E levaram no pavilhão dos fofoqueiros. Encontrou pessoas com o bico até ao chão. A boca varria ao chão. Perguntou quem são esses. Você acha que você deixou o mundo? Eles são do mundo. Quando vêm aqui se tornam assim. Deus lhes vê assim. Esses são os fofoqueiros. Cada vez que fofoca os outros, a sua boca se aproxima. Se aproxima. Se aproxima. Até boiar e descer. Começa a varrer o chão. Você não fugirá de Deus. Você que fofoca os outros, não vais fugir. Nós estamos a ver bem a tua boca. Mbebo na yo são o quê? Me panzambe. Mbebo na yo? E como a deixar na mabele? Já está no chão. Varre o chão. Você morrer não vai escapar. Pessoa de gênero vai entrar no paraíso com a tua boca a boiar. Deus não criou boca assim. Não. Cuidado. Chaque fois. Então, a tua boca está a se aproximar. Está a avançar. 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 Até cair ao chão. É baixinho, mas boca comprida. Não vai escapar de Deus. Perdoa cada vez mais. Quando você vem na igreja, perdoa. Amém. Amém. Aprenda a pedir perdão. Para Deus te perdoar. Se você não perdoa, também não serás perdoado. São coisas que Jesus fala nesse capítulo. Aquele que não perdoa, a ele também Deus nunca perdoará. Aquele que perdoa, e o Pai no céu os perdoe toda vez. Amém. Amém. Perdão cobre o mal. Cobre o mal. Vamos fechar nossos olhos. Zambe batera akanga nebe Yesu etengai naka nisa kufana moko jisanjola sanjola yesogo nae guru soyoyo nae akufeli ba toma beyo so sanjola sanjola yesogo nae guru zoyoyo nae akufeli ba toma beyo so wanae koyamba kolu da Yesu etebelamo konanga koko dase gospanjola sanjola Yesu kunae guru
Suyo kunae akufe yo doma beyo o sanjura salula Yesu kunae kuru Suyo kunae akufe yo doma beyo. Vamos orar a Deus. E tudo que você acabou de escutar, você sabe onde que caíste. Tu próprio sabe onde está o seu coração. Onde que fizeste, qual que fizeste, por quê? E por que até hoje nunca confessaste aquilo? Por que até hoje nunca pediste o perdão daquilo? Nas tuas orações, portanto, deve sempre falar: Senhor, perdoa todos que me fizeram mal. Perdoa, Senhor, todos que me fizeram mal. Oremos. Aleluia, Senhor poderoso. Aleluia, Jesus Cristo, poderoso Deus, seja presente em tudo, Pai. E, Senhor, abandono-me nas tuas mãos. Eu entrego meu coração nas tuas mãos. Entrego a minha vida nas tuas mãos. E seja presente em tudo, Pai. Jesus Cristo, seja presente, Pai. Oh, poderoso, derrama teu sangue conosco, Pai. Derrama teu sangue conosco, Pai. E abençoa-nos, Pai. E abençoa esse momento, Pai. E seja presente em tudo, Pai. Seja presente, Senhor. Localiza-me, Pai. Localiza meu coração. Localiza meu coração. Localiza minha consciência. Localiza tudo que eu penso, Pai. Jesus Cristo, contigo, Pai. Abandono a minha vida, meu pensar nas tuas mãos. Abandono e tudo, Senhor, que eu preciso fazer. Pai, contigo, Pai. Que eu abandono, Pai. Jesus, o resto nas tuas mãos. O resto tudo, Senhor, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, poderoso Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, talvez pelo perdão nós não estamos conseguindo de repente o Espírito Mal. É isto que está nos impedir para não reprimir, para não que o Espírito Mal nos escuta, não nos obedece. Por causa de perdão, sempre perdoa. Quando acontece problema, quando acontece mal, você como filho de Deus sai naquele mal, tira seu espírito, tira sua consciência daquele espírito, aquele grupo, aquele meio, porque aquele meio que está te sustentar, aquele grupo está te sustentar sempre. Fala, Senhor, perdoa-me. Em tudo, Senhor Jesus, eu perdoo, Senhor, perdoa-me. Estou a reprimir. Reprima agora. Espírito de culpabilidade. Espírito que traz peso no teu coração te diz sempre: você não será perdoado. Você não será perdoado. Expulsa em nome de Jesus. Vamos expulsar que nos prende para não pedir perdão, para não confessar a Jesus e não perdoa. Vamos reprimir em nome de Jesus. Levanta onde estás. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, todo espírito que não confessa o nome de Jesus, todo espírito que não gosta que nós confessarmos nosso pecado pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus Cristo, sai fora, seja fora de nós, fora da igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja presente, Pai. Em nome de Jesus, todos os bem a mínima sangue da igreja.
Yo, mlima songi. Sautez. Yo, tout esprit de monde de calomnie, sai fora pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, sai fora, no nome de Jesus Cristo, sai fora. Ninguém te quer aqui, ninguém te gosta aqui, sai fora pelo nome de Jesus, sai fora pelo nome pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém te quer aqui, ninguém te gosta aqui não é teu lugar, não é o vosso lugar. Espírito de divisão, espírito de separação, no nome de Jesus, pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus, 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 aleluia, pelo nome de Jesus, aleluia, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, aleluia. Oh, como toda corosada, carosanda. Jesus kabla kura sanda bodan zambira nguya zamala muzamba bolingo zambira nguya zambe ya kembo zambe ya graça oyo sukulaka que tu que purifica, que santifica o teu sangue para nós, a santificação santifica meu espírito, santifica minha alma, santifica meu corpo, Pai, pelo teu sangue, Pai Jesus, aleluia. Perdoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Lobanzambe, vais falar a Deus. Não, Senhor, santifica nangai. Vou pedir que tu santifique meu corpo. Santifica meu espírito. Santifique meu limo nangai. Santifica minha alma. Santifique a alma nangai. Para que na santificação, que possa me aproximar de ti e a pedindo tudo que eu quero. Que eu preciso. A santificação que eu vou receber. O que está nas tuas mãos. Tudo que está nas mãos de Deus, vamos receber somente no caminho do perdão. No caminho do perdão, no caminho da santificação. Diz a Deus, Ele está aqui, vai te ouvir. Já te ouviu. Diz Deus obrigado. Eu sei que já estás a me ouvir. Eu te peço perdão. Minhas preocupações. Se é obstáculo para mim, se é que tem sido obstáculo para mim, minha vida, eu não receber algo hoje, no caminho da santificação, no caminho do perdão. Pai, dei-me. Eu não saio aqui sem nada. Antes de sair, que eu receba aquilo que traz minha preocupação. Eu não sei o que tu procura. Tu sabe o que tu procura. Diz a Deus. Deus, obrigado. Oremos a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, poderoso Deus. Oh, Senhor. Muito obrigado, Deus. Oh, poderoso Deus. Muito obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Ozanzambe nangulu zambanguya. Zambangulu zambankembo na graça. Glória a Deus, trangai. Senhor, obstáculo, Senhor, perdão. Se o pecado que é obstáculo para mim, Senhor Jesus, eu peço contigo a santificação. Depois de ser santificado, Pai, eu peço perdão contigo, Pai. E agora seja e fica comigo agora. Esteja conosco agora. Seja presente em tudo, Pai. Oh, poderoso Deus, seja presente em tudo, Pai. Seja presente, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa o momento certo. Queremos, Senhor, um momento certo, Pai. Queremos um momento certo, Pai. Queremos um momento abençoado, Pai. Um momento abençoado, Pai. Jesus Cristo, Senhor, eu peço perdão. Eu peço que o Senhor que tu acredita, Pai, que já tenho a coisa, já tenho a resposta, Pai, de tudo que, Senhor, tu precisa que eu preciso de ti, Pai. Contigo, Senhor, que a minha vida repousa, Pai. Que a minha vida vai ter a sua resposta, Pai. E que o Senhor santifica meu corpo, minha alma. E, Senhor, meu espírito, Pai. E agora, Senhor Jesus, podemos aleluia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja presente de tudo, de rosto, de tudo que queremos, que podemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, ao nome de Jesus. Tata, muito obrigado, Pai. Viemos aqui hoje, quinta-feira, Pai, do dia de oração forte.
para se aproximar de ti, Pai. Sempre nas quinta-feiras, que estamos aproximando de ti, Pai, para pedindo, Pai, para recebendo, Pai, contigo, Pai, o que nós precisamos, Pai. Tu sabes, Pai, que nós precisamos, Senhor, de umas grandes coisas, talvez pequenas coisas, Pai. Mas, Senhor Jesus, não nos deixe, Pai. Se não seja sempre a resposta, Senhor, onde que nós abrimos bocas, Pai, para pedir, Pai, escuta e recebe nosso pedido, Pai. Através do teu sangue, Pai, lava e purifica, santifica nosso espírito, nossas bocas, Pai, para, Senhor, ser ungido, Pai. Sempre, Senhor, santifica nosso espírito, Pai. Assim que roguei. Pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, digamos ao Senhor obrigado, Pai, em tudo. Senhor, é o obstáculo que o diabo plantou na nossa frente, Pai. É um obstáculo como perdão, para não pedir, não lembrar, não se pedir, se perdoar, Pai. Por causa disso, o diabo entrou e, Senhor, nos errou no caminho certo, Pai. E que a santificação venha sempre a nos conduzir, Pai, como o Senhor, Filho de Deus. Seja presente em tudo, Pai. Eu rogo-te, Pai, entrego ao Senhor, mamãe, papá, irmão e criança aqui presente, que seguirão essa pregação, Pai. Jesus, nós todos, Pai, estamos todos, Pai, dentro, e precisamos, Senhor, sempre de ser perdoados sempre, porque no céu, lá no céu, tu nos perdoas sempre, e precisa que nós também, praticando aquilo, como uma arma que o diabo não consegue. O diabo não consegue o perdão. Ele não gosta, não quer que nós se perdoarmos, se podermos, Pai. É por isso, Senhor, é uma arma que Ele usa para o Senhor nos sustentar sempre longe de Ti, Pai. Mas, Senhor Jesus, Tu nos gosta sempre a caindo a mensagem, Pai. Santifica e lava-nos, Pai. Eu sei que, Senhor, hoje é uma visitação sempre, Senhor, especial para nós. E o Teu sangue a descer e a ser derramada conosco, a cada um de nós que está aqui presente, e que a nossa saída no controle do Espírito Santo, até entrar nos táxi, no transporte que vamos entrar, Pai, seja presente. Abençoa meu Pai, minha mãe que está aqui presente, as crianças, e abençoa tudo que pertencemos, tudo que não conseguimos, Pai, vamos conseguir. Agora a chave está aberta, Pai. A porta está aberta, a janela está aberta do céu para nós. Assim a bênção caiu agora. Que o Senhor faz cair a bênção, Pai. E assim, Senhor Jesus, vamos encontrar sábado a juventude e vamos encontrar também, Senhor, na vigília, dia 31 à noite. Senhor, seja na continuação. E manda os anjos para nosso acompanhamento até entrar nos táxis, até chegar nas nossas moradas, Pai. Assim seja. Esta noite seja a sua visitação conosco e a bênção oficiante. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão nos seguindo através da internet, Pai, através do YouTube, Pai Jesus, onde estão, Pai, onde estão a seguir essa pregação, esse culto, Pai, das orações, Pai, seja na resposta, conforme que desta aqui, a resposta, dá também eles que estão a seguir, acompanhar, e aqueles que vão acompanhar indiretamente, Pai, Jesus, oro para eles, Pai, que eles também possam receber a bênção e graça caindo sobre eles, Pai. Assim seja. E interprete ofertas dos anúncios nas tuas mãos, sim, que rogamos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Amém. Jesus. Amém.